Bem, a segunda parte, né, do vídeo é sobre culpa. Mas vou fazer por partes. A primeira parte já está rodando ainda, vou depois enviar. Então vamos continuar sobre culpa. Sentir-se merecedor ou merecedora é fundamental para alcançar sucesso na vida profissional, pessoal e financeira. Ter iniciativa, foco e objetivos claros são fatores extremamente relevantes. Porém, algumas pessoas, né, entre aspas, de maneira inconsciente, insistem em praticar a autossabotagem. E o principal motivo disso é o sentimento de culpa. A pessoa fica se sabotando, entendeu? Mas isso aí não entra no mérito disso. Sentir-se culpado ou culpada é um dos piores sentimentos para os seres humanos, homens e mulheres. O indivíduo, né, ambos, né, não consegue se libertar, fica preso aos acontecimentos passados e aos traumas emocionais que essas situações desencadearam. Com essa gente é assim, mulher. Infelizmente ela passou por isso. Aí quando somos crianças, né, aprendemos e... cadê? Agora... sim, que devemos sentir vergonha quando cometemos um erro. Criança é. E esse aprendizado nos acompanha durante a vida. Cada deslize que cometemos quando adultos desperta em nós o sentimento de culpa e, com ele, o sofrimento. Peraí. Vou parar de aqui, mas tudo bem. Essa carga negativa afeta os pensamentos e ações do indivíduo, da indivídua, né? Influenciando de maneira muito prejudicial e deturpando a maneira como ele e ela se enxerga. Ele ou ela, né? Ambos. O principal problema ocasionado pela culpa é a repetição de padrões prejudiciais. Isso acontece porque, em vez de buscar alternativas, a pessoa passa a se lamentar e gasta tanta energia sentindo-se mal, que acaba não aprendendo com os próprios erros, repete as mesmas atitudes, erros repetitivos. Isso ninguém de guerra está isento não, todo mundo não está imaginando de igreja. Aí vem a origem da culpa. A culpa começa a se desenvolver nos seres humanos ainda na vida intrauterina, na barriga da mãe. Durante a gravidez, é comum que a mãe alterne muitas emoções, como medo, tristeza e ansiedade. O bebê resista, interpreta esses sentimentos e passa a se sentir culpado ou culpada por entender que ele é o motivo de todas essas sensações. As experiências da primeira infância podem reforçar ainda mais esse sentimento e desencadear padrões prejudiciais para a vida desse ou dessa indivídua, criança, né? Minha menina. Aí aqui, como se livrar do sentimento de culpa? Interrogação. Não use o termo culpa, troque por responsabilidade. Perceber a diferença entre culpa e responsabilidade é o primeiro passo para se livrar desse padrão que afeta diretamente sua rotina, conquistas e realizações. Tem que estar nesse caminho. Graças a Deus por isso. Caminho de conquista, né, e realizações. A responsabilidade é uma escolha que traz emoções positivas, deixando o indivíduo ou a indivídua motivado, motivada e com uma sensação de dever. Já a culpa, por sua vez, é um sentimento que paralisa e deixa presa ao passado. O homem e a mulher ficam preso ao passado. Aqui, ó, uma coisa que eu falo muito mesmo, falo no meu vídeo: aprenda a se perdoar e lidar com os próprios erros, tá vendo? 4 passos para o perdão. O ser humano está em constante evolução e errar faz parte desse processo. Reflita como os seus erros foram importantes para o seu aprendizado. Entenda que perfeição não existe. Quanto mais um indivíduo, né, busca por ela, mais frustrado e culpada, ele ou ela acabará se sentindo. Dê o seu melhor diante das circunstâncias que a vida apresenta e busque a excelência em vez de perfeição. Aprenda a ser mais tolerante com os seus próprios erros. A gente tem que não tolerar sempre próprios erros. Desenvolva a sua inteligência emocional, é isso que eu digo. Quer aprender a controlar e entender as próprias emoções e se livrar de padrões que prejudicam a sua vida? Interrogação. Com o método Lotus, é possível transformar as más experiências em um processo de aprendizado e tornar toda a situação passada em um exercício que agregue autoconhecimento. Assim, você passará a escolher de maneira consciente os seus
comportamento e não será mais refém de padrões prejudiciais. Esse método Lotus eu nunca vi falar. Vamos pesquisar depois para ver aqui como é que é, né? Ou vocês pesquisam aí, é melhor. Sentimento de culpa, como lidar e se levar com a psicologia. Sentimento de culpa é aquela típica emoção que enfrentamos ao longo da vida, seja em coisas pequenas, como colar em um teste da escola, ou comer mais do que devia, até mais graves, como cometer erros com alguém e ter que lidar com isso. A gente que não sabe lidar com os erros. Infelizmente, entendeu? Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Seja como for, faz parte da vida, ainda que nos deixe em uma posição completamente desconfortável e de muito sofrimento, dependendo da situação. Lidar com isso pode ser realmente difícil, afinal estamos falando de um sentimento que vem carregado de remorso, dor e muito arrependimento. A culpa é o resultado daquilo que consideramos um desvio do nosso comportamento mais comum, o que pode trazer algumas perspectivas negativas para nós mesmos. Lidar com ela é um desafio porque muitas vezes reforça aspectos passados, ou seja, que não tem mais chance de conserto ou mudança. Tem sim, Deus dá jeito. E nossa mente não é educada para lidar com esse tipo de frustração. Que pena. Afinal, temos que reconhecer os nossos próprios erros e achar uma forma de seguir com eles sem sofrer. Neste artigo, vamos entender um pouco mais os pilares da culpa, seu significado e a forma com que se manifesta, entendendo suas limitações e problemas destrutivos, certo? Que a culpa destrói é bronca. Vamos ver aqui agora. O que é culpa? Explicando de novo. O sentimento de culpa, como já citado, vem de um lugar de muito arrependimento e ato de decepção, né? E até decepção. Isso acontece porque nós, enquanto seres humanos, criamos padrões de comportamentos que, quando desviados, podem nos causar certo desconforto. Esse sentimento de culpa surge nesse desvio comportamental que acabamos cometendo no decorrer da vida e pode ser manifestado de diversas formas. Muitas pessoas já enfrentaram ou enfrentarão algum dia, porque faz parte do ser humano se expor aos próprios erros e se obrigar a lidar com emoções de decepção consigo mesmo, consigo mesma e remorso. Essas, inclusive, são duas fases muito marcantes durante o processo de sentimento de culpa constante, decepção e arrependimento. Isso porque ao fazer alguma ação que gera culpa, nos sentimos primeiramente frustradas, né, com o nosso comportamento e em seguida ficamos completamente arrependidas, abaladas e desconcertadas e desconcertadas com a situação, homem e mulher. Motivo esse que nos gera tantas dificuldades para lidar com o sentimento de culpa. Né? Então, mais adiante aqui, vamos ver. Aqui, é muito desconfortável chegar a um erro entre parentes ou uma sucessão deles e não poder fazer nada com isso, além de se desculpar e aprender. A grande verdade é que nessas horas, muita gente gostaria de poder voltar atrás e fazer as coisas diferentes, mas isso infelizmente não é possível. Lidar com as nossas ações e as consequências delas são coisas que estamos sujeitas, né, a passar desde que nascemos e infelizmente o sentimento de culpa faz parte de tudo isso. Essa é uma emoção que consome, mas nem sempre estará ligada aos nossos relacionamentos externos. Às vezes só está relacionado a nós mesmas, né? Homem e mulher. Todo mundo já deve ter se sentido culpada por ter se machucado, ainda que de forma leve, pois isso também demonstra a presença da nossa sensibilidade e nossos traços de amor próprio. E por mais que busquemos evitar a insistência desse sentimento de culpa, ele não deixará de aparecer nos momentos em que a gente machucar alguém ou deixar de cumprir com expectativas, sejam elas quais forem. Tá vendo? Vamos seguir aqui. Por que tem o sentimento de culpa? A pessoa se perguntando. Muitos especialistas acreditam que nós começamos a desenvolver nossa forma de reagir ao mundo durante o período da infância. Isso significa que, quando se trata do sentimento de culpa, nós passamos a
desenhá-lo desde muito cedo através das situações que enfrentamos quando pequenas, meninos e meninas. E a forma que a sociedade ao nosso redor corresponde a isso. Quando sua mente está se formando e você começa a aprender com as situações a diferenciar o certo e o errado, todos os ensinamentos irão depender das pessoas que estão ao seu redor. Se seus pais reagem às coisas de forma mais agressiva, repreendendo seu comportamento de um jeito muito negativo e nada construtivo, a chance de você crescer se culpando por tudo é realmente grande. Eu conheço gente que é assim. Se o contrário acontece, o diálogo é estabelecido de um jeito saudável, fazendo com que você compreenda seus erros e abrace suas próprias falhas para não repeti-las, sua perspectiva sobre a culpa já cresce diferente. É por isso que muitas pessoas estão sempre por aí pedindo desculpas de uma forma inconsciente. Elas realmente acreditam que precisam se responsabilizar por um peso que outras pessoas, em outros tempos, projetavam nelas. Neles, nelas, né? Vendo aí? Vamos mais adiante. Mais um pouquinho de café. Vou parar por aqui porque o vídeo fica longo. Eu vou um pouquinho mais rápido, deixa eu ver até onde chego. Nesses casos é tudo uma questão de trabalho emocional e trauma. Afinal, esses indivíduos realmente acreditam que precisam se justificar por certas atitudes e até pensamentos. Nada disso é saudável porque só demonstra tamanha insegurança e vergonha que essas pessoas foram construindo através do tempo, tanto de si mesmas, quanto das coisas que carregam consigo. Por isso a importância de saber se respeitar e entender suas próprias limitações. Especialistas chamariam isso de autoconhecimento e, em determinadas instâncias, até um caminho para se amar mais e se cuidar de forma correta. Da forma correta, com certeza. Tudo isso pode ajudar a superar o sentimento de culpa e arrependimento ao longo da vida, especialmente na hora que precisamos lidar com nossos medos e crenças limitantes que fomos construindo com o passar do tempo. Certamente a culpa não pode ser algo projetado somente em nossos pais ou nas pessoas que nos criaram, mas nossa fase da infância carrega, sim, muito impacto sobre a forma como nos vemos e nós portamos no mundo já adultos. De qualquer forma, há outros motivos que levam as pessoas a se sentirem com excesso de sentimento de culpa. Aí, ó. Aí vem dizendo aqui. Um deles já citado é a insegurança que faz essas pessoas se sentirem inferiores e nada merecedoras das coisas, colocando-as para baixo e fazendo com que se sintam acanhadas na menor demonstração de afeto direcionado a eles e a elas. Meninos e meninas, moças e rapazes, homens e mulheres, todos nós podemos carregar culpa. Isso é problemático, pois cria barreiras e um constante sentimento de culpa nos relacionamentos. Imagine-se, né? Sentir-se um fardo, como se estar com aquela pessoa fosse algo muito difícil. Para ele ou ela é que você fosse uma espécie de obrigação sentimental diária. Deve ser péssimo se relacionar assim, né? Interrogação. Sempre achando que a pessoa pode ir embora, que merece encontrar algo melhor do que você e afins. Tudo isso configura a culpa limitante que você constrói ao longo da vida, seja por se achar desmerecedora ou por simplesmente se ver como insuficiente para um relacionamento. Além disso, a culpa pode aparecer em outras situações carregadas de negatividade, como períodos depressivos, por exemplo. Encarar a depressão te deixa muito inativa, né? Homem e mulher pode passar por isso. Imersa em um mar de paralisação e dificuldade de superação. Nessas horas ficamos passando dias na cama e sem capacidade alguma para produzir qualquer coisa, seja no trabalho, faculdade ou até mesmo em casa. Passei por isso, doente. Muito doente mesmo. Certo? Isso produz um forte sentimento de culpa, afinal queremos que nossa vida caminhe para frente, apesar de sentimentos pesados e desagradáveis que tomam conta de nós mesmos. Dependendo do discurso das pessoas que se encontram ao nosso redor também
não ajudam muito, porque eles e elas seguem cobrando atitudes e uma normalidade que simplesmente não podemos oferecer quando estamos assim. O fundo do poço pode ser muito ruim para as pessoas, mas ele pode ficar ainda pior quando o sentimento de culpa entra em cena. Há, por fim, mais momentos de quase certa manifestação de culpa na nossa parte, quando enfrentamos um processo de luto, por separação ou morte de alguém próximo. Essa é a hora em que nós sentimos desoladas, né? Porque entramos no ciclo do e se? E se eu tivesse passado mais tempo com ele ou ela? E se eu tivesse agido de forma diferente? E se a gente tivesse mais tempo juntos? Todos esses são os pensamentos traduzidos pelo sentimento de culpa, que acabam tomando conta de nós mesmos ao longo desse processo de luto. Tá vendo aí como é que é a história? Algo que não temos controle, porque surge do nosso total arrependimento e remorso por não poder voltar no tempo para lidar com as situações de forma diferente. Aqui não, como lidar com o sentimento de culpa? Lidar com esse desconforto, primeiramente, necessita que você descubra a origem do sentimento de culpa. Identificar o porquê se sente assim e quais motivos te levaram ali é exatamente necessário para que as coisas funcionem e você possa se livrar desse peso da forma certa. Para fazer isso, é preciso exercitar um pouquinho de autorreflexão, analisando seus próprios sentimentos, especialmente o contexto em que eles se manifestam. Isso pode ser descoberto através de várias práticas emocionais, que certamente vão exigir um pouco mais de sua atenção, mas te trarão, né, a resposta eficiente e no momento e muito importante, aliás. A partir disso, do problema identificado, fica mais fácil tomar decisões e compreender se seus sentimentos estão ligados à insegurança, ao medo, a coisas que outras pessoas plantaram na sua própria mente. Dependendo de cada caso, você mesma poderá superar esses traços de culpa. Vamos ver mais adiante aqui um pouquinho. Acabar com esses sentimentos pode envolver inúmeras coisas, mas a principal é talvez mais difícil de concretizar, seja o diálogo. Quase todo mundo que sente culpa reconhece que ela é direcionada a algo ou alguém. E nesses casos não há nada mais saudável e produtivo do que conversar com essa pessoa, diálogo. Dependendo da situação, pode não ser um caminho fácil, mas ele ainda pode servir para que você busque expressar suas perspectivas e motivos por trás de cada ação. Há outras formas de se libertar disso também, seja escrevendo, produzindo alguma coisa, arte que traduza essas angústias, ou até conversando com um profissional. Nunca irá existir uma receita certa quando a gente se sente culpa. A questão é procurar a melhor forma de falar sobre ela, sem que se sinta preso ou presa, ou acorrentada às suas questões destrutivas. Essa culpa pode ser transformada em algo saudável, basta você trabalhar para transformá-la em um ensinamento e não uma fonte de puro sofrimento. Tá vendo aí, ó? Cada um vai lidar com esse sentimento de uma forma e você precisa garantir que ele não irá te destruir e se te garantir uma nova chance para um futuro próximo. A presença de Jesus. Vou terminar aqui agora. É um ponto delicado saber lidar com as próprias falhas, especialmente quando a culpa parece consumir. No entanto, esse é um passo crucial para desenvolver o próprio crescimento. Afinal, nos tornamos mais fortes, mais cuidadosos, tanto como nós mesmos, quanto com os outros. Gostaram do vídeo? Vai ter a parte 3 agora.